Sim, ela tá de verdade aqui na minha mão, a Canon R7, muito provavelmente esse que seja o primeiro review brasileiro desta belezinha aqui. Eu sou patrocinado pela Canon? Não. A Canon me mandou essa câmera? Não. Foi um amigo meu que comprou e deixou aqui comigo para eu fazer o review. Aliás, muito obrigado, Bruno Lima. O Instagram dele tá aí na descrição, pessoal. Valeu mesmo, porque ele que tá proporcionando esse review aqui, desse jeito aqui, antecipadamente pra gente. Essa câmera já tá dando o que falar e vai dar ainda mais o que falar e eu vou provar para vocês nesse vídeo a partir de agora. E aí, beleza? Muito prazer, eu sou o Phil Rocha, se você não me conhece, eu sou especialista em produção de vídeo e aqui no meu canal eu falo justamente sobre isso, tudo que envolve este mundo maravilhoso e mágico da produção audiovisual. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí que você me ajuda demais, eu tenho certeza que o conteúdo que tá aqui vai ser de altíssimo valor para você. E já aproveita também e deixa o seu like, faz de conta que esse like aí é um hack, ó, aperta ele, por favor, que você também me ajuda muito, não cansa, nem gasta nem um centavo. E aí, já adiantando, pessoal, o foco aqui vai ser vídeo, tá? Eu vou falar especificamente das especificações de vídeo dessa câmera. Ela é também uma excelente câmera para foto, inclusive, tecnicamente, ela é até melhor do que a R6, vamos dizer assim, porque a R6 tem 20 megapixels, a R7 tem 32 megapixels, só que a R7, na escadinha da Canon aí, seria uma câmera inferior, né? E eu vou falar para vocês que de inferior ela não tem praticamente nada em relação à R6. Vamos mostrar aqui nesse vídeo tudo para vocês. Ela é um pouquinho menor do que a Canon R6 e aqui utilizando eu senti que ela tem o mesmo peso da R6, tá? Mas por que ela é menor? Obviamente ela tem um sensor menor, porque ela tem um sensor cropado, vamos falar um pouco mais de detalhes sobre isso. E aí já é de se esperar que a câmera tenha um corpo um pouquinho menor também. Mas de botão e função tem praticamente a mesma coisa. Vamos começar por aqui para vocês entenderem primeiro pelas entradas. Ela tem exatamente as mesmas entradas da R6. Então tem aqui uma entrada USB-C, que essa entrada USB-C ela não serve para carregamento, tá, pessoal? Ela vai ser utilizada mais para transferência de arquivo e para atualização de software, etc. E também tem uma porta micro USB. Aqui em cima eu tenho uma entrada para microfone. Aqui eu tenho uma entrada de controle remoto. Isso aqui a galera de foto sabe muito bem como utilizar, né? Principalmente para colocar aí temporizador e etc. Foto eu sou leigo, tá, pessoal? Essas funções de foto eu sou muito leigo. E tem a porta de fone de ouvido também, o que é muito interessante, né? As câmeras mais de entrada normalmente não tem a porta de fone de ouvido para monitoramento. Aqui exatamente igual a R6. Aqui em cima a gente tem a roda de modos. Esses modos aqui a gente vai usar mais para fotografia ou se você quiser configurar no C1, C2 ou C3 alguma configuração específica, mas aqui já vem uma vantagem principalmente em relação à R6, que é o modo de vídeo. Eu não tenho só o botão de liga e desliga, esse botão também é para colocar no modo de vídeo, que é fantástico, porque quando você coloca no modo de vídeo, as funções da câmera basicamente mudam, tá, pessoal? Quando você está no modo de foto, ela vai focar um menu aqui, por exemplo, as funções para foto. Isso não tem na R6 e eu sinto falta às vezes, então um ponto positivo aqui, inclusive até em relação à R6 para a Canon R7. Aqui em cima eu tenho praticamente os mesmos botões, tem um botão de REC para vídeo, que ele tem um relevinho que isso é bem legal, ajuda demais para vídeo. Obviamente tem o botão do obturador aqui para foto. Esse botão aqui é igualzinho também o da R6. A diferença aqui em cima é que a R6 não tem esse botão de ISO. A R6 vai controlar o ISO em uma das rodinhas aqui, eu já vou falar para vocês um pouco mais dessas rodinhas, mas de resto aqui é tudo igual. Aqui na frente também, no caso da R6 aqui tem uma roda, né? Aqui tem uma roda a menos, já vou explicar para vocês onde que isso impacta, mas todos os outros botões também são bem parecidos. Só muda mesmo a disposição. O Q aqui, por exemplo, da Canon tem um botão dedicado e aqui vai ser o mesmo botão do OK. Para quem conhece o menu da Canon aí sabe que esse botão Q seria para acesso de menu rápido. Botão de play de lixeira está no mesmo lugar da R6 e aqui em cima a gente tem o botão de menu. No caso da R6, além do botão de menu, teria o botão de rate também para você fazer a classificação das suas fotos enquanto você faz as suas fotografias lá. Na prática, a usabilidade e a ergonomia da R6 e da R7 eu senti que é a mesma coisa. A única diferença é que, como na R6 eu tenho 3 rodinhas, uma eu vou conseguir mexer no ISO, outra no obturador e outra abertura de diafragma. Que no caso eu vou conseguir mexer em abertura de diafragma, aqui na frente eu vou conseguir mexer em velocidade de obturação e para o ISO eu preciso apertar o botão do ISO e mexer aqui em cima. Seria mais ou menos como funciona na Sony na A6000 e na linha A6000, mas funciona mais ou menos assim. Mas de resto, galera,
é como se eu estivesse praticamente operando a Canon R6, eu senti pouquíssima diferença aqui. Outra coisa interessante também é o monitor que flipa, isso já está sendo padrão das câmeras hoje em dia, né? Então o monitor vai flipar bonitinho aqui. E tem uma outra coisa aqui que eu também achei vantagem em relação à R6, que foi o botão de foco manual e foco automático. Ele está aqui embaixo, ó. Por que que esse botão é importante, pessoal? As novas lentes RF, eu já vou falar do bocal dela aqui, as novas lentes RF até tem um botão aqui na frente, ó, um botão para a gente mudar, mas esse botão ele não muda de foco manual para foco automático, como a gente estava acostumado nas lentes EF. Esse botão ele vai servir para você mudar de foco, que aí o anel dela aqui vai fazer foco, ou para controle, que aí o anel dela vai fazer algum controle que você configura especificamente aqui. Se você usar só lente RF, por exemplo, como eu não tenho uma rodinha específica para ISO, eu posso configurar para esse botão de control ser o meu controle de ISO ou controle de diafragma, enfim, eu posso configurar, tem várias funções para eu configurar a roda aqui da lente, isso é um padrão já das lentes RF, mas se eu quiser mudar o foco, eu não posso fazer aqui. Na Canon R6, eu preciso entrar no menu e mudar o foco dela de automático para manual se eu estiver utilizando a lente RF. Eu consigo até colocar um atalho, eu coloquei um atalho nela, mas por padrão eu precisaria entrar no menu. Mesmo com atalho, eu acho que não é o melhor jeito de operar. E aí, como a Canon colocou aqui agora o botão de foco automático e foco manual, eu troco aqui para foco automático e para foco manual rapidinho quando eu preciso fazer alguma coisa manualmente. Outro ponto positivo para a R7 em relação à R6. Vamos falar do bocal agora e do tipo de sensor dessa câmera aqui. O bocal dela é o novo bocal RF da Canon, que, galera, se acostumem, é isso, agora é o futuro, lente mirrorless, etc. A Canon, inclusive, está descontinuando a fabricação de lentes EF, por exemplo. Então o foco agora é esse é o bocal dela. E o sensor é um sensor cropado, o que isso é um pouco polêmico para algumas pessoas, isso torna a câmera inferior. Eu particularmente não acho isso uma desvantagem. E aí tem até uma discussão interessante que é o seguinte: acabou virando uma desvantagem porque para baratear a câmera, as marcas colocaram os recursos mais básicos em câmeras cropadas e os recursos mais avançados em câmeras full frame. Isso para ter uma escada legal ali, dentro das próprias marcas, internamente, você ter um posicionamento das câmeras mais top de linha. Só que eu acho que a Canon R7 está quebrando isso porque todos os recursos, por exemplo, que tem na Canon R6, tem aqui também. Inclusive alguns recursos que eu considero até superiores, só que no sensor cropado. E para você ter ideia, a câmera de cinema, por exemplo, tem sensor cropado, né? Cropado, entre aspas, isso é um nome pejorativo até. Mas um sensor APS-C, super 35mm. Então eu não acho que é uma desvantagem nenhuma, principalmente para trabalhar com vídeo. Esse é um dos motivos que eu acho que essa câmera vai dar o que falar, porque sim, ela é uma câmera com sensor APS-C, mas todos os recursos que tem nela, tem nas outras câmeras full frame da Canon, por exemplo, a R6. E obviamente, não preciso nem dizer que para recursos de vídeo ela é superior à Canon R e à Canon RP, que foram as primeiras mirrorless full frame da Canon. Essa aqui é a primeira câmera APS-C da Canon, mas a R7 tem muitos recursos high-end, muitos recursos top de linha. A única diferença é que está num sensor APS-C. Gravação de vídeo, e aqui é uma das coisas que eu acho mais fantásticas nessa câmera aqui. Ela vai gravar 4K 60 fps no sensor 4K e ela vai gravar 4K 30 e 24 fps num sensor 7K fazendo o oversampling. O que é isso? Ela usa todo o sensor dela de 32 megapixels para gerar uma imagem em 7K e ela diminui essa imagem para te entregar uma imagem em 4K, só que mais nítida. Agora, se você quiser o 4K standard mesmo, aí você vai conseguir filmar em até 60 fps. E essa para mim é uma das maiores vantagens dessa câmera, porque hoje em dia o 4K tá virando o padrão, né? Já é o padrão, e você conseguir filmar em câmera lenta em 4K em uma câmera que tá custando aqui no Brasil e vai custar em média 10 mil reais, é um valor bem razoável para essa função. E ela também vai filmar em Full HD 120 fps. Aí só tem que tomar cuidado para quem não é acostumado com Canon, por exemplo, porque esse 120 fps ela grava sem áudio. Para quem está acostumado com Sony, sabe que o 120 da Sony grava com áudio.
Eu usei Sony muito tempo, migrei para Canon quando eu comprei a R6 e eu senti um pouquinho de dificuldade no início, mas é só questão de costume também. Hoje em dia eu basicamente não filmo nada em Full HD, muito menos em 120 fps. Praticamente 100% do que eu filmo em 4K 60 quando eu quero câmera lenta, e o 4K 60 vai entregar ali o áudio normal. O sistema de foco dela funciona em todas as funções, em 4K, em Full HD, 60 fps, 120 fps. O foco dela funciona perfeitamente, é um dos melhores focos que existem na face da Terra, tá? Tecnicamente ele é o mesmo sistema de foco da R6, mas em algumas comparações, alguns reviews gringos que eu vi, a galera tá dizendo que é até um pouco melhor, mas na prática eu já acho o da R6 fantástico, então se for ainda melhor que o da R6, não precisa nem dizer que é melhor ainda, né? Ainda nos modos de filmagem, outro recurso muito interessante é a filmagem em log. Ela filma em C-Log3, que é o log de imagem da Canon. Você está acostumado com o Sony, por exemplo, seria o S-Log2, o S-Log3, etc. Aqui seria o C-Log. E você pode perguntar para qualquer pessoa no planeta qual o sistema de cor mais legal e mais bonito que existe hoje, e todo mundo vai dizer que se não for o da Arri Alexa, por exemplo, vai ser o da Canon. É uma das ciências de cor mais cobiçadas. São lindas as cores que essa câmera entrega, principalmente porque ela sim filma em 10 bits. Você vai conseguir filmar internamente em 4K 422 60 fps em 10 bits. Caso você não precise de tudo isso, dá para você configurar para ela filmar em 8 bits também, mas só dela filmar internamente em 10 bits já é um feature fantástico. Ela também tem o sensor estabilizado, então ela tem dois níveis de estabilização. Tem o nível do sensor, que ela tem o estabilizador de 5 eixos, e tem o estabilizador digital também. Se você ativar só o estabilizador físico do sensor, já funciona praticamente como um gimbal. E aqui nos meus testes, o sistema de estabilização dela está até um pouquinho melhor do que a R6, tá? Isso é de se esperar porque é um sensor menor, ele é mais fácil de estabilizar do que o sensor full frame. Falar de duração de bateria e de overheating, tá? De superaquecimento. Aí outra vantagem que o sensor cropado tem, que o sensor cropado, né? O sensor APS-C tem. Por ela ter que processar menos informação, porque o sensor full frame obviamente tem mais informação para processar, no APS-C é menos informação para processar, ela não esquenta. Pelo menos nos testes que eu fiz aqui, deixei ligado muito tempo, não esquentou. A R6, numa diária de gravação, mesmo num dia frio, já apareceu o sinalzinho de overheating nela. Eu nunca tive problema dela desligar e etc. Aparece ali, você fica meio cabreiro ali, dependendo do trabalho, mas aparece. No caso da R7, eu não vi em nenhum momento aparecer, e eu acredito que seja justamente por conta do tamanho do sensor, que ela não vai esquentar. Outra vantagem do sensor menor também seria a duração de bateria. Uma diária de gravação na R6 eu preciso de pelo menos 2 baterias, o que eu já acho fantástico, porque 2 baterias para uma Canon do porte dela, filmando em 4K 60, utilizando o máximo de qualidade, 2 baterias para uma diária já é muita coisa. Mas aqui gastou uma. Em uma diária de trabalho, aqui nos nossos testes, ela durou um dia inteiro. Obviamente não faça isso, meu Deus, não tenha só uma bateria, né? Tenha mais de uma bateria pelo menos para uma diária de trabalho. Mas é legal dizer que dura muito a bateria dela, e a bateria é a mesma bateria da Canon R6, da Canon R5, da Canon R, da Canon RP, e toda a linha 6D, 5D e etc. É a mesma bateria, tá? Ah, sim, é a mesma bateria entre aspas. Essa aqui é a nova LP6NH, que é a última bateria, mas o formato dela é o mesmo e vai funcionar em todas as outras câmeras também.
Vou finalizar a gravação com a imagem da Canon R7, agora eu estou gravando em 4K Fine em 24 FPS em C-Log 3, colorido, obviamente. Eu indico a compra dessa câmera? Indico muito. Acho que nenhuma câmera hoje em dia vai te entregar os recursos e a confiabilidade dessa câmera na faixa de R$10.000. Todos os recursos da R6 estão aí, inclusive se a R7 tivesse lançado ao mesmo tempo da R6, eu jamais teria comprado a R6, já é direto na R7, porque é a mesma câmera, tem pequenas diferenças ali que inclusive são até superiores, como eu falei, o botãozinho de foco, por exemplo, a estabilização de imagem usando eu senti que é até um pouquinho melhor do que a da R6 e custa pelo menos 40% menos. Sem contar a confiabilidade da Canon, sem contar a ciência de cor, que na minha opinião é uma das melhores do mundo. Bom, espero ter esclarecido as suas dúvidas. Se você ainda não se inscreveu no canal e não deixou o seu like, faz favor aí, não custa nada, não cansa e você me ajuda demais, tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários ou me segue lá no Instagram e me manda um direct que eu vou responder com todo prazer, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.